Você já sentiu a direção clara de Deus para a sua vida? Um chamado, uma tarefa, um passo de obediência que você sabia, sem sombra de dúvida, que vinha dele? E então, no fundo da sua alma, você olhou para essa direção e deliberadamente correu para o lado oposto. Você comprou uma passagem para o lugar mais longe que podia encontrar, esperando que a distância pudesse abafar a voz daquele que te chamou. A história de Jonas é, talvez, a mais famosa história de desobediência da Bíblia. Nós a contamos para as crianças com imagens de um grande peixe, mas esta não é uma história infantil. É um drama teológico profundo sobre um profeta de Deus, um homem que ouvia a voz do Criador, que recebe uma ordem clara e chocante: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E em vez de obedecer, ele desce. Desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão e, finalmente, desce para as profundezas do mar. O que acontece quando um homem de Deus escolhe fugir? E que tipo de resgate extraordinário e aterrorizante Deus envia quando Ele nos ama demais para nos deixar perecer em nossa própria rebelião? Esta mensagem é para você, que está em um navio indo para Tarsis. Para você que está fugindo de um perdão que precisa liberar, de uma conversa que precisa ter, de um chamado que te assusta. Para você que se sente no porão, dormindo um sono de negação, enquanto uma tempestade se forma ao seu redor por causa da sua desobediência. A jornada de Jonas para o ventre do grande peixe não é uma história de punição. É a história de uma perseguição implacável do amor de Deus. É a prova de que o fundo do poço pode ser, na verdade, a sala de espera do seu milagre. Até o final desta jornada, vamos descobrir por que a ordem de Deus para Jonas era tão ofensiva para ele, e como a sua oração no lugar mais escuro da terra revela a chave para a segunda chance de Deus, uma chave que está disponível para você hoje. Irmãos, todos nós já compramos uma passagem para Tarsis em algum momento. Mas a boa notícia é que o nosso Deus é o Senhor dos oceanos e Ele tem um jeito de nos trazer de volta para a praia do nosso propósito. Fique comigo, pois estamos prestes a mergulhar fundo na anatomia da desobediência e na imensidão da graça redentora. O mundo ordinário de Jonas era o de um profeta reconhecido em Israel. 2 Reis nos diz que ele era um profeta histórico, que havia profetizado bênçãos e expansão para a sua própria nação. Seu mundo era confortável. Ele era um porta-voz de Deus para o povo de Deus. Ele amava Israel, e como muitos de sua época, ele provavelmente desprezava os inimigos de Israel, especialmente os assírios, cuja capital era Nínive. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade brutal em guerra. O mundo ordinário de Jonas era um mundo de nós contra eles, onde a bênção de Deus era para nós e o juízo de Deus era para eles. A mentalidade de alguns dos discípulos de Jesus, como João e Tiago, que queriam pedir para descer fogo do céu e consumir uma vila samaritana que não os recebeu. A mentalidade deles era de zelo nacionalista, não da graça universal de Deus. Existe algum grupo de pessoas que você considera indigno da graça de Deus? Algum inimigo para quem você secretamente deseja o juízo em vez da misericórdia? Este pode ser o seu ponto cego, assim como foi o de Jonas. E então, a chamada da aventura quebra o seu mundo em pedaços. A palavra do Senhor vem a ele e é a ordem mais escandalosa que ele poderia imaginar. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus estava o chamando para ser um missionário para o ISIS de sua época. Ele não foi chamado para amaldiçoá-los de longe, mas para ir até eles, entrar em sua fortaleza e lhes dar um aviso.
E Jonas, conhecendo o coração misericordioso de Deus, sabia que um aviso sempre contém a semente de uma oportunidade de arrependimento. A aventura seria confrontar seu próprio preconceito e se tornar um canal da misericórdia de Deus para aqueles que ele mais odiava. Exemplo de Paulo. O chamado dele foi para ser um apóstolo para os gentios, um conceito chocante para muitos judeus da época. Deus sempre expande as fronteiras do nosso coração. O chamado de Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto e nos confronta com nossos preconceitos. Se você está disposto a ir aonde Ele te enviar, comente: aonde tu me enviares, eu irei. A recusa de Jonas é imediata, deliberada e estratégica. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele não apenas ignorou, ele agiu. Ele foi para o porto de Jopa. Ele encontrou um navio que ia na direção geográfica oposta de Nínive. E o texto nos dá um detalhe crucial. E pagando a sua passagem, desceu para dentro dele. A desobediência tem um preço. Jonas investiu em sua rebelião. Ele pagou para fugir. E ele desceu para o porão para dormir, tentando se esconder, não apenas da missão, mas da própria presença daquele que o chamou. É o retrato de um homem tentando apagar Deus de sua consciência. Adão e Eva se escondendo no jardim. Após a desobediência, a primeira reação humana é se esconder da presença de Deus. Mas é impossível se esconder de um Deus onipresente. Quando senti Deus me chamando para perdoar alguém que me feriu profundamente, eu fiz o oposto. Eu me afundei em trabalho, em distrações, em qualquer coisa que me impedisse de pensar no assunto. Eu paguei a passagem com meu tempo e energia para fugir daquela ordem. O mestre, o mentor que vem para confrontar Jonas não é um sábio, mas uma tempestade. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma tão grande tempestade que o navio estava a ponto de quebrar-se. Esta não era uma tempestade comum, era uma tempestade com um endereço, uma tempestade com um propósito. O mestre aqui é a disciplina amorosa de Deus que se recusa a deixar seu filho rebelde ter sucesso em sua fuga. E no meio do caos, os marinheiros pagãos se mostram mais espirituais que o profeta. Eles oram a seus deuses. Eles trabalham para salvar o navio, enquanto Jonas está dormindo um profundo sono. A tempestade no mar da Galileia. A tempestade revelou o medo dos discípulos e o poder de Jesus. As tempestades da vida sempre revelam o que está em nosso coração. As tempestades em nossa vida podem ser a misericórdia de Deus nos impedindo de seguir na direção errada. Se você é grato por essa proteção, mesmo quando é dolorosa, siga este canal e comente: mesmo na tempestade, eu confio em ti. Eles acordam Jonas. Eles lançam sortes e a sorte cai sobre ele. Ele cruza o limiar da sua negação e confessa: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E ele mesmo pronuncia a sua sentença: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. É um momento de rendição. Ele aceita as consequências de sua desobediência. E quando os marinheiros relutantemente o jogam nas águas furiosas, o texto diz: e cessou o mar da sua fúria. Ele cruzou o limiar da morte, o fim de sua fuga. A cruz como o limiar. Jesus foi lançado na tempestade da ira de Deus por nossos pecados, para que o mar da justiça divina se acalmasse para nós. As confissões e a rendição são os primeiros passos para fora da tempestade. Curta este vídeo agora, se você escolhe confessar suas fugas e se render ao plano de Deus. Nas profundezas,
A morte era certa, mas Deus tinha um plano. A prova para Jonas era se ele se renderia a Deus mesmo na morte. E seu aliado improvável aparece. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esta não foi a punição, foi a provisão. O peixe não foi um monstro, foi um submarino de resgate. Ele salvou Jonas de se afogar. A prova agora seria suportar 3 dias e 3 noites, no lugar mais escuro e desesperador imaginável, o ventre da morte. O inimigo era o desespero. O aliado era a misericórdia soberana de Deus. O corvo que alimentou Elias. Deus usou um animal impuro para sustentar seu profeta. Deus usa os instrumentos mais improváveis para executar seus planos de resgate. No escuro, no fedor, no meio dos ácidos digestivos, sem esperança de escape, o profeta que fugia do chamado para orar, finalmente ora. E a oração que ele faz é o ponto de virada de toda a história. Você já esteve em um ventre de peixe? Um lugar escuro e sem saída? Foi nesse lugar que você finalmente se voltou para Deus com total dependência? A escuridão é o ventre do Seol, o lugar dos mortos, como o próprio Jonas descreve. E é dali, da escuridão total, que a luz da sua oração começa a brilhar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele não pede para sair, ele adora, ele se arrepende, ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz: os que observam as vaidades mentirosas deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele para de fugir e se volta para Deus em total rendição. O arrependimento de Davi, no Salmo 51. Após seu pecado, Davi não se justificou. Ele se lançou na misericórdia de Deus e sua oração se tornou um farol de esperança para todos os que caem. O arrependimento é a chave que abre as portas da prisão mais escura. Se você escolhe se voltar para Deus hoje, curta este vídeo. A provação suprema para Jonas foi a rendição, e a resposta de Deus é a libertação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Que imagem de renascimento! Humilhante, nojenta, mas gloriosa. Ele foi expelido da morte para a vida. E então vem a provação suprema da graça de Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Pense na beleza disso. Sem sermão, sem eu te avisei, apenas a mesma chamada, a mesma confiança, a mesma missão. A graça de Deus lhe dá uma segunda chance completa. A restauração de Pedro, após negar Jesus 3 vezes, Jesus o encontra na praia e lhe pergunta 3 vezes: tu me amas? Restaurando-o e repetindo seu chamado: apacentas minhas ovelhas. A oração de Jonas foi o ponto de virada porque ele parou de focar em sua desobediência e começou a focar na salvação do Senhor. Ele se lembrou quem Deus era e essa lembrança o salvou. Declare com gratidão: obrigado, Senhor, pela tua segunda chance. A recompensa pela obediência, mesmo que tardia, é o maior avivamento do Antigo Testamento. Jonas vai a Nínive e prega a mensagem mais curta e talvez a mais sem entusiasmo da história. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o impossível acontece. O povo acredita. Eles proclamam um jejum, eles te vestem de saco, desde o maior até o menor. O próprio rei desce do trono, cobre-se de saco, senta-se na cinza e decreta um arrependimento nacional. E Deus vê suas obras e se arrepende do mal que tinha dito que lhes faria e não o faz.
o sermão de Pedro em Pentecostes. Um homem que havia negado a Cristo prega e 3.000 almas são salvas. O poder está na palavra e no Espírito, não na perfeição do mensageiro. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Comente, o poder é de Deus, para reconhecer que os resultados pertencem a Ele. Mas a história tem um caminho de volta chocante. Jonas deveria estar celebrando. Em vez disso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Ele fica com raiva da misericórdia de Deus. Ele ora a Deus e basicamente diz: eu sabia que tu eras um Deus compassivo e misericordioso, por isso eu fugi. Ele preferia morrer a ver seus inimigos serem perdoados. O caminho de volta dele o revela como o irmão mais velho do Antigo Testamento. A parábola do filho pródigo. O irmão mais velho também ficou do lado de fora da festa, com raiva da graça que seu pai demonstrou ao filho rebelde. A ressurreição que Deus quer operar é no coração do próprio profeta. Deus faz crescer uma planta para lhe dar sombra. E Jonas fica feliz. Depois, Deus envia uma lagarta para secar a planta. E Jonas fica com raiva de novo, desejando a morte. E Deus o confronta com uma última lição. E disse o Senhor: tu tiveste compaixão da boboreira? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A paciência de Jesus com os discípulos. Ele constantemente tinha que ensinar e corrigir a visão limitada e egoísta deles, ressuscitando sua compreensão do reino. E aqui está a revelação final, o verdadeiro propósito do livro. A história não é sobre a fuga de Jonas ou o grande peixe, é sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. A revelação é que o coração de Deus se importa com Nínive. Ele se importa com os pagãos, com os ignorantes, com os inimigos. Ele se importa até com os animais. O livro termina com uma pergunta de Deus, sem resposta de Jonas, porque a pergunta é para nós. Você tem o meu coração? Você se importa com quem eu me importo? A grande comissão, ide por todo o mundo, é a expressão final do coração de Deus que Jonas teve tanta dificuldade em aceitar. Deus está te fazendo 2 perguntas hoje. Primeira, para qual Nínive você está fugindo? E qual é a sua Tarsis? Pare de pagar a passagem para a desobediência. A tempestade que você está enfrentando pode ser a graça de Deus te cercando. Não resista. Confesse, se renda e aceite a segunda chance. A segunda pergunta é mais profunda. Você está com raiva da graça de Deus? Você se ressente quando Ele abençoa alguém que você acha que não merece? Deus quer te libertar da prisão da justiça própria e te dar o coração dele. Um coração que se alegra com a salvação de todos. O grande peixe que Deus prepara para nós, muitas vezes se parece com o fundo do poço. O desemprego, a enfermidade, o relacionamento quebrado. Não amaldiçoe o seu peixe, é o seu transporte de resgate. É na escuridão que você finalmente aprenderá a orar de verdade. É de lá que você sairá, humilde e pronto para cumprir o propósito para o qual você foi criado. A história de Jonas é a sua história. É a minha história. É a história de um Deus que prefere enviar tempestades e preparar peixes a nos deixar perdidos no mar da nossa rebelião. Volte para a praia. Sua Nínive te espera. A segunda chance já foi dada. Se você é grato pela graça implacável de Deus
que nos dá segundas chances. Inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Queremos te lembrar constantemente deste amor. Quem você conhece que está fugindo ou que se sente desqualificado por causa de um erro? Esta mensagem pode ser o grande peixe que o traz de volta. Compartilhe este vídeo e declare o fim da sua fuga comentando #voltando para casa. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9.